Em 2010, 2007, comecei a treinar. Em 2010, eu recebi minha faixa roxa de jiu-jitsu. Quando eu recebi a faixa roxa, eu já morava aqui. Eu fui receber lá em Telêmaco, que o mestre dava seminário lá pro meu antigo professor, que saiu da equipe. Então, eu tava lá, esse é o segundo seminário que mudou minha vida. Tava lá, o mestre recebia a faixa roxa, eu fui contar pro mestre, Silvio, lembro que tô em outra cidade agora, vai ficar mais difícil pra mim treinar, vai ficar mais difícil te ver, então só tô avisando isso. Não, mas peraí, onde você vai morar? Eu falei, Baiti. Ele falou, tem jiu-jitsu lá em Baiti? Eu falei, não, mestre, lá não tem. Ele deu 2 tapas nas minhas costas e falou, agora... Aí ele anunciou pra todo mundo, pro meu professor, pra todo mundo. Falou, pô, galera, o negócio é o seguinte, a partir de agora, o Davidson é nosso instrutor de jiu-jitsu lá em Baiti. Ele vai procurar um lugar pra dar aula e vai continuar. Então, o mestre realmente... Com faixa roxa? Faixa roxa, exatamente. Porque daí o instrutor ele tem que ser faixa preta? Não. No caso é o seguinte, isso aí é 11 anos atrás. 11 anos atrás, o número de professores e faixas pretas era muito menor que agora. Então se fazia uma necessidade de ter alguém para continuar. No meu caso, eu já demonstrava para o mestre uma capacidade, um interesse muito grande na arte marcial, na história do jiu-jitsu. Sempre falava com isso sobre ele. Então ele viu que eu tinha uma ligação com alguém que quisesse ensinar. Naquele momento, eu não pensava em ser professor. Eu só pensava em continuar treinando jiu-jitsu, porque eu queria competir, eu queria lutar. A aula pra você naquele momento foi dinheiro ou amor? Naquele momento, a aula foi por amor, até porque quando eu comecei a dar aula aqui, eu não cobrava nada. Eu comecei a dar aula pros amigos, pros filhos dos amigos. Eu vim pra Ibaiti e o primeiro lugar que eu fui procurar jiu-jitsu foi na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, que tinha ali embaixo, e na Polícia Rodoviária Estadual. Não tinha lutadores. Então, esse foi o primeiro lugar que eu fui procurar aqui em Ibaiti. Fui no militar, onde geralmente tem lutadores, pra ver se eu conseguia lutar. Passou um tempo, eu comprei uns tatames e comecei a dar aula para crianças dos meus amigos, só para mim aprender como é que funcionava o sistema. Um pouco de tempo depois, em 2011, eu comecei a dar treino na academia do Esdras, a Black Power. Chega a Black Power lá na rodovia. Lá foi o primeiro local que teve jiu-jitsu aqui em Baiti oficial. Oficial, assim, com treino fazer regular, aula. Com treino regular, com horário certinho. Sério? O Leonardo Fadel e o Renan Oliveira foram meus primeiros graduados aqui na região. Em 2014 eles receberam faixa azul. Recebemos faixa azul. Foi bom que você falou pra gente não apanhar a cara com esses caras, né? Mas pra não apanhar na rua à toa. Você veja bem, eles receberam faixa azul, mas a gente foi muito bem representado e eu tinha acabado de receber faixa preta. E fazia 3 anos que eu tava no interior aqui, cara, isolado dos outros grandes do mundo do jiu-jitsu. Isolado. E a gente, com muita coragem. Seria bom ter uns 10, 15 pretos aqui pra seria você rolar bem, pra você pegar dificuldade, né, professor? Maravilhoso, exato. Em Londrina tem uma academia parceira lá, a gente fez um seminário na terça-feira em Londrina, na quarta-feira em Baiti, na quinta-feira em Taquarituba, na sexta-feira em Santo André, São Paulo. É aula e rola e seminário junto? Exatamente, eu acompanhei ele em todos os seminários, toda a parte física, toda a parte técnica, tudo que tinha que ser feito. Você pegou umas pedreiras no meio do caminho? Muita pedreira, muita. E no sábado, antes de eu vir embora, eu fiz um treino às 11h30 da manhã, às 2 da tarde, com o lutador do Jungle Fight que vai lutar esse final de semana. Juliano Damasceno, faixa preta. Pedreira? Pedreiríssima. Passa apurado mesmo. Ele falou pra mim, é legal isso, né? Legal isso. Ele falou assim, professor, quantos anos você tem? 44. Eu falei, minha nossa, assim, que desgrama, cara. Como é que pode ser tão forte desse jeito? É isso. Fico muito satisfeito de receber esse tipo de elogio, porque não é a minha intenção ganhar deles. A minha intenção é ser compatível ao mesmo nível de treino que eles têm. Então, não tem aspiração nenhuma de ficar ganhando de jovem, não dá mais. Tem que entender isso. Não adianta você querer pegar um moleque de 22, 23 anos aí no auge da carreira, que você não vai fazer pontuar com ele, né, cara? Mas se esse cara de 22 anos, mesmo sendo um faixa preta sinistro, se ele vir treinar uma semana comigo, eu pego ele todo dia. Porque ele vai estar dentro do meu ambiente. Treinar junto comigo, eu vou entender o que ele faz. Eu tenho essa capacidade, eu consigo entender isso. E é isso que esse lutador lá do Jungle Fight, o Juliano, viu. Porque primeiro eu dei uma aula para eles, né? Então a intenção era dar uma aula para um grupo, era 3 alunos que tinham lá. Eu dei aula para eles e no final da aula, eu comecei a rolar com faixa roxa lá, quase me matei com faixa roxa. Eu tava cansadão deles falando, pô, professor, tem que lutar com o Juliano. Eu falei, pô, vocês querem acabar com a minha vida? 10 minutos. E
no final dos 10 minutos, os dois tiveram que deitar no tatame e ficar descansando. Porque que massa! Muito massa. Ele me respeitou muito porque eu conheço ele há muito tempo. Dentro dos cursos do GPCI, ele também participou. Quando a gente tem admiração um pelo outro, dá pra lutar no mais alto nível de luta, com muita força, sem se machucar. Quando não há respeito, pequenas coisas podem machucar muito. Então, o jiu-jitsu, a gente tem que ter, como qualquer outra coisa, como qualquer relação, tem que ser, a base é o respeito. E o jiu-jitsu é uma linguagem. O Messi Silva dá esse exemplo. Jiu-jitsu é como alguém, por exemplo, tem aquele que fala baixinho com você, devagarzinho, ele é manso. Geralmente, o jiu-jitsu desse cara também é manso. Tem aquele que fala alto, ele é explosivo. Ele já quer chegar pegando. Então, geralmente o jiu-jitsu dele é desse jeito. Então, é a linguagem dele. Tem aquele que é calmo. Tem aquele que é agitado. Então, a gente tem que entender isso para não se assustar com a luta do outro. Pô, ele é desse jeito. Interpretar essa maneira do outro lutar é você aprender a lutar contra ele. Falando do direito dentro do esporte, né? Agora vamos falar com o especialista. O que a sociedade precisa saber, doutor, com todo respeito, sobre a defesa pessoal no dia a dia para um praticante de esporte? Ela se diferencia, no caso de uma sentença, uma pessoa que levou vantagem porque já fazia esporte? Tem isso aí Tem. E isso, eu admiro muito o professor Davidson, que a gente está se interagindo nisso aí. Hoje mesmo, num treinamento que nós tivemos, eu poderia ter quebrado o braço do meu oponente, mas poderia apenas ter dado uma torção e liberado ele. Nessa torção, eu me defendi, me livrei dele, beleza, bonito. Mas eu poderia ter quebrado o braço. Ele falou, mas você não quebrou o braço dele, você só segurou. Ele que ficou se debatendo na tua mão. Porque quando você está lutando, no caso, no armlock, você segura o braço do oponente, se ele relaxou, você larga. Agora, se ele continuar querendo reagir, puxar o braço, infelizmente, você acaba quebrando o braço dele. Mas você não quebrou porque você agiu de má fé ou pelo menos usando do teu conhecimento de arte marcial para agredir a pessoa. Você só segurou. Falei, realmente, você poderia dar um tiro no cara e matar ou dar 10 tiros. Você usou, né, de situação além do que você precisava. Excesso de força. Fui falar um pouco disso, de excesso de força, assim, recentemente. Agora, o que ele ensina para nós é que a gente pode, primeiro, verbalmente, se afasta, isso aqui não vai dar certo, eu tenho como me livrar de você, olha, ou vai dar hospital, vai dar cadeia, você vai contornando. Quando a coisa realmente não dá, que chegou na minha garganta, né, me segurando pelos braços, segurando no meu paletó, aí eu tenho que reagir. E tem várias maneiras de reação física que eu posso afastar. Tiro do braço, empurro, fica na tua aí, né, tem umas expressões que você não pode usar, senão vai deixar a pessoa mais nervosa ainda. Amigo, se acalma, eu sou mais velho, vamos falar de mim, eu tenho 65 anos, você tem 30, se acalma aí, vamos conversar. Você vai acalmando, vai quebrando o ânimo da pessoa. Então, a luta em si não é a primeira opção. A luta, a defesa é a última. Eu já aprendi isso nesse tempo todo. O doutor Hernani, se ele se defender de maneira agressiva contra alguém, para ele é mais fácil contornar a situação, mesmo que ele machuque a pessoa. Ele é um faixa branca, ele é um iniciante. Para mim, não. Se eu brigar com alguém na rua, mesmo me defendendo, e chegar a machucar você, eu tenho que explicar o porquê eu fiz isso. Exato. Eu tenho que ter algum parâmetro para mim explicar o porquê que eu fiz. Chegou naquela situação. Por que eu deixei chegar naquilo, né? Porque, por exemplo, eu não posso falar que eu tô me sentindo ameaçado e quebrar o braço da pessoa. Ele tá me ameaçando, eu vou lá, derrubo ele no chão e quebro o braço dele. Não é proporcional. Se eu chegar a fazer uma coisa dessa, realmente, o processo para mim é muito mais pesado porque eu tenho capacidade aumentada, eu tenho uma arma branca, então eu sofro uma pena maior. E assim, se a pessoa não necessariamente tem que encostar em você, houver o contato pra você poder se defender. Exatamente. Se você partir do princípio, ele tá com os punhos cerrados, maxilar fechado, postura agressiva. Isso, postura agressiva. E se você vê que o movimento mais brusco dele, você poderia reagir sem ele ter tocado em você? Isso, eu posso reagir porque no jiu-jitsu, uma das bases técnicas para mim não ser agredido é a aproximação. Diferente das outras artes marciais, onde eu vou me afastando ou desviando, no jiu-jitsu eu tenho que me aproximar para me defender. Então, quando eu vejo que a tua atitude agressiva ela tá aumentando e é eminente que você vai me bater, eu posso realmente agarrar e não deixar você me bater. A partir daí, começa a pesar para mim. Porque se eu tenho capacidade aumentada, eu posso simplesmente dominar
você, até que venham as autoridades ou chamar recursos para resolver o problema. Ok. Se eu uso a minha capacidade aumentada, só porque você ameaçou de me bater, te derrubo no chão, machuco você, quebra o teu ombro, numa Dente, queda. enfim, um machuco. Exatamente. Aí você pode me processar porque eu usei... Extrapolou da força. Exatamente. É o uso excessivo da força. Esse uso excessivo. Ó, uso excessivo da força é uma frase muito comentada para os policiais. Uso excessivo da força. Geralmente, como que o policial vai render alguém que está tentando bater nele sem usar força? Geralmente, o uso excessivo da força é pela falta de técnica. A falta de técnica... Eu gostaria que todos os amigos meus polícia Exatamente, fizessem jiu-jitsu. Exatamente, ó. O excesso de força vem pela falta de técnica. Então eu vou levantar o braço além do que é necessário, vou acabar luxando, quebrando o braço da pessoa desnecessariamente por não ter controle mental e certeza de que a minha técnica vai resolver o problema. Sim, e também, vamos pensar assim, agora partindo do pressuposto que ele encostou em você, e caso quebre aconteça uma fratura no oponente, aí... Veja bem, tem que explicar. No nosso treinamento, a gente faz isso. Se eu tiver numa situação de risco para mim, que eu vou ter que te machucar, se eu tiver num ambiente público, eu vou deixar isso verbalmente exposto. Eu vou falar, ó, meu amigo, se afasta. Gente, ó, o cara tá querendo me agredir aqui, eu tô avisando para ele se afastar. Vai dar problema para você. Então eu vou avisando para que eu consiga testemunhas, para que eu consiga provar que eu não consegui resolver de maneira verbal e que quem tentou primeiro agredir foi o meu agressor. Se eu conseguir provar isso, beleza, tá tranquilo. O problema é não conseguir provar, porque daí a prova cabal é que eu sou um lutador e eu tenho capacidade de machucar as pessoas. Devia ser introduzido na polícia, todas as polícias, a aula de jiu-jitsu. Perfeito. Uma hora útil do cara do dia, você paga pra ele fazer aula de jiu-jitsu. Já vi várias cenas de abordagem policial, Que dá muito lamentável. problema, Uma lamentável uma vez, os caras estavam em 3 ou 4 ou 5 policial militar, só que assim, pessoas assim, guerreiros, mas despreparados. Que o cara tira a arma do rapaz. Tira a arma do na rapaz e dá cabeça. um tiro na cabeça. Na cabeça Cara, do policial, eu fiquei segurando o cara de um jeito errado. O mestre Silvio Bering é atirador. Ele incentiva a gente a fazer curso de tiro para que a gente se capacite a entender como é que funciona o armamento, para que a gente possa treinar as pessoas como dominar o seu adversário, o seu oponente, o agressor, sem expor a sua arma. Então, nós temos uma parte desse treinamento específico também. Arma branca dá pra encarar? Arma branca dá pra encarar. Mas não é o A recomendação indicado. do pai do pai Davidson seria correr com arma branca? Exatamente. Se você tiver capacidade de fuga, fuja. Tua vida vale muito mais do que qualquer coisa. A arma branca, no caso, é a técnica... A faca. A faca, tá. Isso. Isso. Defesa de faca, defesa de paulada, defesa de garrafada, cadeirada. Existe, tudo- mas o recomendado é